pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo, 1 Timóteo 2:2. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes do mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria ou que foram visitados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles, os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração ou da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que, muita vez, se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A afeição de pastores dementados, quando se não compenetram nos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se lhe projetam sobre as ovelhas que lhes recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso, que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desencumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade uns para com os outros, sob a inspiração da honestidade, que é a base de segurança em nosso caminho. É fácil, não? Amigo Jesus, espiritualidade amiga que nos acompanha durante esse estudo, agradecemos a oportunidade de mais um encontro. Que possamos, através das palavras de Paulo direcionadas aos coríntios, possamos aprender um pouco mais do seu evangelho. Que possamos também, Jesus, vibrar positivamente pelos nossos governantes, sejam eles quais forem, de qual partido, de qual lado, que eles recebam o nosso carinho, a nossa vibração positiva, para que possam acertar mais e se envolver cada vez mais com a justiça e com a caridade. Abençoa-nos, Mestre, durante o estudo e envolvendo também os nossos lares em vibrações de paz e harmonia. Agradecemos sempre, que assim seja. Muito bem. Boa noite, oficialmente, para Boa todos. noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vi uma pessoa aí, a Ana Araújo. Estamos recebendo hoje a Ana Lúcia Araújo. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, saudade. Prazer te receber nesse grupo aqui. Sinta-se abraçada, viu? Obrigada. Beijo a todos. Seja. Muito bom. Então hoje, no dia 12 de junho de 2024, nós vamos começar a primeira epístola aos Coríntios. Ainda vou dar uma repassada aqui, um pouco na introdução. Mais uma vez. Vocês viram aquele videozinho que eu mandei lá do Rodrigo Silva? Muito bom, tá? Aliás, quem não segue o Rodrigo Silva, ele é um pastor evangélico aí, vale a pena, até nas redes sociais, Facebook, Instagram. Ele tem um canal no YouTube, vale muito a pena. É um banquete de conhecimento de arqueologia bíblica. Ele é muito bom, muito bom. As coisas muito interessantes dele mesmo, tá? Vale a pena. Algumas coisas ainda, só para a gente
fazer uma introdução aí sim, a gente colocar a mão no primeiro versículo aqui. Paulo vai trabalhar muito as duas cartas, na verdade são duas cartas aos Coríntios, ele vai trabalhar posturas espirituais. Então, para nós, espíritas, mediunidade, dons, etc., isso vai ser muito proveitoso, mas muito proveitoso mesmo. Tá? Então, ele vai trabalhar a disciplina dos dons espirituais. Ele vai trabalhar um modelo como que você deve exercer esses dons. E vai fazer o quê? Vai corrigir esses abusos. Tá? Porque, assim, não é só nos dias de hoje que existiam abusos de mediunidade. Naquela época já existiam os abusos, sabe? Até porque a mediunidade ela é desde que o humano é ser humano. Tá? Então, ele vai utilizar também muito do linguajar da época. Tá? Lembrando, Corinto era uma sociedade grega. Era grega. Tá? Só que por volta de 140 a 146 anos antes de Cristo, ela fez uma rebelião lá e quis lutar contra Roma. Aí vocês sabem, né? Não adianta lutar contra Roma. Então, Corinto grega caiu. Então ela foi completamente destruída, tá? Homens, mulheres, crianças, destruiu a cidade toda. Júlio César, o famoso imperador Júlio César, por volta de 40, 46 anos antes de Cristo, reconstruiu a Corinto. Aí essa é a Corinto de Paulo, é a Corinto romana. Tá? Apesar que, se lembra que eu mostrei no mapinha lá, Corinto está lá na Grécia. Pois é, naquela época ela era romana, assim como Tarso era romano, assim como Antioquia era romana. Tá? Então, assim, o mundo de Paulo, gente, é o mundo romano. É o mundo romano. Ele tinha cidadania romana. Tá? O passaporte dele ele era romano, ele poderia ir e vir ali naquelas cidades tranquilamente. Por isso que lá no final do Paulo Estevão ele apela para César. Por quê? Porque ele era romano. Ele nasceu numa província romana. Ele nasceu em Tarso. Tá? Então, assim, 15 anos depois de Cristo, ela foi totalmente remodelada. E aí sim, ela virou assim, uma província imperial. Tá? A partir de depois de Cristo, 10, 15 anos depois de Cristo, ela cresceu. Tá? Então ela tinha dois portos, o porto de Cencreia de um lado e o porto de Lequeu de outro. Tinha muitas estradas, tá? Todas as províncias romanas, principalmente as mais famosas, eram estradas e essas estradas eram protegidas. Se você observar as viagens de Paulo, Paulo evangelizou as maiores cidades. Por quê? Porque tinha as estradas. As estradas, e as maiorias delas perto dos centros eram protegidas, tinham guardas. Por quê? Porque tinha comércio, gente. Tinha caravana, tinha comércio. Então aquilo tinha que ser protegido. Ele tinha comércio, rende lucro, então eu tenho que colocar a proteção ali. Então as grandes metrópoles eram todas bem protegidas pelos romanos. Tá? Então Paulo ele percorreu essas grandes metrópoles devido à linguagem que ele sabia. Tá? E as estradas que eram muito, muito boas ali. Outra observação é que os coríntios fizeram Paulo chorar. Tá? Dentro desse grupo de cristãos que existia em Corinto, que não é tão diferente, vocês vão ver, da nossa sociedade atual, esse grupo fez Paulo chorar, porque Paulo tinha um carinho muito grande por a igreja, porque foi uma igreja que ele fundou. Tá? E outra coisa é que vocês chegaram a ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18? Porque ali conta um pouquinho dessa história aí. Uma última informação importante que eu quero passar para vocês é que Corinto, de 2 em 2 anos, tinham jogos atléticos, tipo uma Olimpíada. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque Paulo vai utilizar de uma linguagem atlética, vai utilizar de metáforas atléticas na sua carta. E a gente vai ver isso, não vou falar onde está, mas a gente vai ver isso aqui. Tá?
Então, ele vai utilizar, o que eu estou falando, ele vai utilizar muito assim, da vida dos coríntios, tá? Inclusive, eu descobri essa semana, estudando, que existia na época um verbo chamado corintizar. Ah, vai corintizar. O que significava isso? Significava você vai se prostituir, tá? Era um verbo usado para uma corrupção moral. Tamanha degradação que existia na sociedade daquela época. Então você falava assim, você vai corintizar, quer dizer que você está se deixando levar para uma corrupção, você vai se prostituir, alguma coisa assim. Ô, Tá? Sidney, eu encontrei também uma expressão usada na época que era viver à moda de Corinto, que significava viver no luxo e na orgia. Isso aí, Então, em outros lugares, quando eles falavam isso, era isso aí. essa comparação. E é isso que Paulo vai chamar a atenção. Olha, fora da comunidade, o que está acontecendo lá, deixa com eles. Agora, dentro da comunidade, vocês cristãos, vocês têm que viver conforme o Cristo. E é para isso que foi instalada a igreja ali. Para ser um porto seguro, para ser um ponto de luz. Entendeu? Então, isso é uma das preocupações de Paulo. Por isso que ele vai falar de incesto. Por isso que ele vai falar do caso da madrasta, que está lá na frente. Eu também não vou contar o capítulo, o do que está acontecendo. Falei assim, gente, vocês estão levando a corrupção para dentro da igreja. Tá? Sidney, mas ele chegou a morar em Corinto, não é isso? Ele ficou 18 meses em Corinto. Ficou lá, né? Com Isso. Prisca, com Áquila, Isso. não é isso? Isso. Então, ao contrário das cartas aos Romanos, né, que ele não conheceu, você acha que isso influenciou alguma coisa nessas epístolas, o fato dele conhecer, já ter morado lá? Sim, sim, influenciou. Influenciou. É, Porque era uma congregação que ele fundou, que é. ele tinha um carinho. E essa congregação, Marília, eu até peguei aqui a parte de Paulo Estevão, quer ver? Ela tinha os dons espirituais ali. Uhum, Né? Eu até peguei aqui, ó, do capítulo 7 da segunda parte, tá uhum. falando o seguinte, ó. Tito Justo, que também existe uma carta para Tito, tá, gente? É esse Tito Justo aqui. Com o auxílio de todos os simpatizantes do Evangelho, adquiriu uma casa para início dos serviços religiosos. Olha, observa. Áquila e Prisca foram os principais colaboradores, além de Lloyd e Eunice. Quem que é Lloyd e Eunice? Qual que é a relação dela que tem? São avó e mãe de Timóteo. Entendeu? Grava isso aí. Para que se executas sem os programas traçados por Paulo, de acordo com a querida organização de Antioquia. A igreja de Antioquia já tinha sido fundada. Tá? Já tinha sido fundada. Agora ele está fundando aqui. Então Tito pegou, adquiriu uma casa ali e ali montou uma congregação. E aí continua o Emmanuel. A igreja de Corinto começou então a produzir os frutos mais ricos de espiritualidade. A cidade era famosa por sua devassidão. Gente, Emmanuel que está falando. Mas o apóstolo costumava dizer que dos pântanos nasciam, muitas vezes, os lírios mais belos. E como onde há muito pecado, há muito remorso e sofrimento, em identidade de circunstâncias, a comunidade cresceu, dia a dia, reunindo os crentes mais diversos que chegavam ansiosos por abandonar aquela Babilônia incendiadas pelos vícios. Isso aí você leu da onde? Paulo Que é Estevão. Paulo no Paulo Estevão. Estevam, Paulo no Estevão, capítulo 7, né? capítulo 7. Tá? Uhum. Então, observa que o Emmanuel nos situou o que a arqueologia está comprovando hoje também. Tá? Uma cidade totalmente devassa. E aí, o que o Paulo falou, você falou, gente, é aí que tem que ficar um ponto de luz. É aí que tem que ficar um reforço de Jesus. Né? É o que Emmanuel colocou ali, né? Dos pântanos nascem os lírios mais bonitos. Então, Paulo tinha um carinho realmente pelaquela igreja. E aquela igreja ali, ela produzia esses dons. Ela tinha comunicação, ela tinha voz direta, ela tinha os palestrantes, como um Divaldo Franco dando comunicação para o Bezerra de Menezes, produzindo fenômenos. Isso, ele vai falar que era o dom da profecia. Ele vai falar mais para frente, dom da profecia, dom das línguas, tá? Então, assim, é uma carta para nós espíritas, mas que vai vestir certinho para a gente.
muito mais que os romanos. Vai vestir certinho para a gente aí, ok? Então vamos lá. Ô, Sidney, só um minuto, só de curiosidade. No Fala. Evangelho de Emmanuel, ele faz aqui uma curiosidade, ele fala assim, nenhuma outra comunidade recebe um conjunto tão extenso de escritos preservados. Apenas para comparação, enquanto as duas cartas destinadas aos Tessalonicenses totalizaram 136 versículos, e as de Timóteo totalizaram 196, a de Coríntios somam 693. Então, é uma carta realmente muito extensa. Sim, sim. Né? Isso prova aí o carinho, a afeição que ele tinha aí por esse espaço, aí, por esse lugar. Né? Excelente A observação. preocupação, né? Preocupação em Sim, detalhar sim. cada comportamento Sim, que deveria ser corrigido sim, para não exatamente. deixar perder aquele, né, aquele núcleo tão significativo. Isso, E perfeito. aí eu fico pensando o que Paulo viveu com Prisca e... Fala o nome aí, gente. Aqui. Áquila e Prisca, que eles viveram lá no deserto, que ele foi para eles que ele confessou que tinha martirizado Sim. Estevão, aquilo tudo. Então ele abriu o coração. O que estava em volta deles ali era coração com coração. Sim, sim. E isso acho que transpareceu na comunidade de uma maneira assim impactante, né? E eu quero que vocês abram o coração de vocês no estudo e na leitura que vocês fizerem silenciosas aí, antes, durante a semana aí, para vocês perceberem o carinho, e a Maria falou uma coisa certíssima, o coração de Paulo, né? O carinho de Paulo, porque ele vai ser enérgico, ele assim, ele não queria nenhum favoritismo, mas ele tinha uma preocupação que aquele ponto de luz continuasse sendo um ponto de luz. Por isso, as informações que a Jane trouxe aí da quantidade de versículos, ela é substancial. Por quê? Eu não fundei a igreja e fui embora, não. Eu fundei a igreja, mas eu continuo preocupado com vocês. Tanto é que Paulo escreve essa carta de Éfeso. Ele sai de Corinto, né, perseguido, apedrejado, ele vai para Éfeso, o pessoal vai atrás dele, ele manda a carta para ele e vira e fala assim, gente, eu vou voltar para Corinto, tá? Mas o pessoal fala assim, não volta para Corinto não. Se você aparecer lá, o pessoal vai te pegar de novo. E aí ele continua a viagem dele, então. E aí ele manda a carta. Tá? Que na E ausência dele, a carta é que vai. aqui na Bíblia de Jerusalém, né, quando fala sobre as epístolas de Paulo, fala que quando ele censurava muito, né, os inconstantes, mas que depois ele enchia de ternura a todos os coríntios. Tanto é que é nessa carta que ficou famosa aí pelo Renato Russo, a música do Legião Urbana, né, a música do amor. É nessa carta que está aqui. Acho que é capítulo 12, 13, 13. É nessa carta aqui, gente. É a carta que ele vai falar da caridade, é a carta que ele vai falar do amor, da caridade ágape. O que é a caridade ágape? É o amor. Amor. Inclusive, a Bíblia de Jerusalém é uma das raras que traduzem, quando ele fala assim, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem a caridade eu nada seria. A Bíblia de Jerusalém é uma das poucas que traduz por caridade, mas na verdade ali é amor. Ali é amor. Tá? E quando a gente chegar lá, tem uma troca que você vai ver como que você trocar aquele amor para um outro nome, você vai ver que vai funcionar. Mas só quando chegar lá no capítulo 13 lá. E além de todos essa extensão de texto aí, os estudiosos ainda acreditam que havia uma carta que foi escrita entre a primeira e a segunda, chamada Carta das Lágrimas. Isso, né? É isso aí. E que não foi preservada. Exatamente. Na verdade, foram duas cartas que não foram preservadas. A Carta das Lágrimas, que é essa aí, por isso que Paulo chorou muito, como eu falei, chorou muito por causa do povo de Corinto, por causa dessa Carta das Lágrimas. E uma carta que está mais à frente, que ele fala, eu te escrevi uma outra carta, agora eu me esqueci qual é o versículo que está. Mas seriam duas cartas, tá? Que ficaram
perdidas aí. Está no 5, está no versículo 5. Versículo 5. A irmã Aida lembra, falou sobre isso. Sim. Podemos então iniciar, adentrar aos Coríntios, gente. Muito bom, vamos lá. Versículo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e Sóstenes, o irmão, a igreja de Deus, que está em Corinto, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, com todos os que em qualquer lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, essa saudação aqui é a mesma que ele usou lá em Romanos. Tá? Ele está dando o nome dele, ele está fazendo os receptores, tá? que é o versículo 2, e ele está fazendo a saudação, que é do versículo 3 para frente. Então tem nome do autor, receptor, saudação. É o mesmo lá que a gente viu em Romanos lá. Tá? Quais que são os detalhes desses primeiros 3 versículos que nós temos que ressaltar? Primeiro, ele vai falar assim, Paulo, chamado a ser apóstolo de Cristo. Tá? Então ele está colocando que ele foi chamado por Jesus. Que foi um chamado divino e não foi um chamado humano. Aí você vai perguntar assim, não é preciso, mas por que ele menciona isso? Né? Paulo está colocando isso em ostentação, ele foi chamado de Cristo? Não. Existia a expectativa, uns burburinhos na igreja de Corinto, que colocava em dúvida esse chamado dele. Gente, todo mundo que carrega uma luz, ele é apedrejado. E é claro que Paulo tinha opositores dentro da igreja de Corinto, gente. Você acha que era tudo a mil maravilhas? A gente vai ver isso. A gente vai ver isso. Todo lugar, né? Tem aqueles que gostam e os que criticam. Ué. Então, sim, existia... Mas todos os apóstolos, na verdade, foram chamados. Sim, né? sim. Ele Então, só foi posterior. foi posterior. Né? Muitos são chamados. Por isso que ele prega, né, Jesus vivo, o Jesus ressuscitado. É o chamado. Então, ele já faz essa menção. Tá? Então, existia, a gente vai ver um pouquinho para frente, um espírito de partidarismo. Existia um espírito de discórdia, de dissensão, um grupo aqui, um grupo ali. Mas Paulo está iniciando aqui, tá de boa, tá? É uma carta, às vezes, até difícil para a gente poder entender. Apesar que ele vai, eu achei, com relação aos romanos, um linguajar muito fácil aqui dos coríntios. Não sei o que vocês acharam, mas com relação ao romano, aqui parece que flui mais. Parece que o entendimento abriu o coração, a gente vai começar a entender. Então aqui, Paulo está se apoiando em Cristo, que é um exemplo que ele está dando. Tá? É um exemplo. Então, assim, não importa se o problema é divisão ou falha moral, a resposta é Jesus. Tá? A resposta é Jesus. E tem um personagem aqui que apareceu no primeiro versículo. Não sei se vocês pesquisaram ele. Eu acredito que a Joelma pesquisou ele. Aí. Então você não vai passar de ano, Joelma. Eu confiava em você. O Rodrigo falou dele. O Sóstenes. Não, mas o Sóstenes, ele aparece no Paulo Estevão. No Paulo Estevão, não pesquisei. O Sóstenes aparece em Paulo Estevão. Ele é um chefe de sinagoga, não é? Ele é o acusador de Paulo, em Corinto. Isso está no capítulo 7, segunda parte. Gente, vocês têm que... não quero ler Paulo Estevão todo. Você lê do capítulo 6 para frente que você vai ter uma realidade de Emmanuel sobre Corinto, sobre Paulo,
que é assim, assustador. Parece que eu peguei para reler, parece que eu nunca li Paulo Estevão. Eu estou assustado. Eu falei assim, tem coisa que me passou. Eu falei assim, gente, como que isso aqui me passou? Já li 3 vezes, fiz estudo, apresentei, coisa, tudo. Eu estou lendo Paulo Estevão, estou ficando envergonhado comigo. Envergonhado. Eu falei assim, gente, como que eu deixei passar isso aqui? Estou lendo tudo de novo e estou anotando tudo de novo. Tudo de novo. Estou no manuscrito mesmo. Gente, é de saltar os olhos assim. Impressionante. Impressionante. Então, Sóstenes aparece lá no capítulo 7, da segunda parte. Ele é o acusador. Ele é o chefe da sinagoga de Corinto. E ele, numa acusação, ele vai, acusa Paulo disso, daquilo, tal, tal. E o prior lá virou e falou assim, não, eu não estou vendo nenhuma acusação contra Paulo. Ó, Paulo, você está liberado, tá? O que aconteceu? Os judeus, muito furiosos, eles apedrejaram Sóstenes. Eles pegaram para poder bater no Sóstenes. Falaram assim, você não foi capaz de poder acusar ele. E aí o que acontece? Quando eles saem do julgamento, quando eles estão descendo as escadas ali, o Sóstenes é acusado e o pessoal começa a apedrejar e bater nele. E aí Paulo, vendo aquilo, o que Paulo faz? Vai lá e acolhe a Sóstenes. Ele pede para... gente, Paulo foi acolher o seu acusador. Ele estava sendo espancado lá, gente. Ele foi lá, toma pedrada por causa dele, retira ele de lá, o pessoal protege ele e ele tira. Aí, né, como o Emmanuel gosta de colocar, né, o convertido de Damasco, né, vai socorrer Sóstenes. Então, aqui não conta a história de Sóstenes, mas, sem dúvida nenhuma, a partir daquele momento, Sóstenes se torna um cristão, né? E faz com Paulo um laço de amizade muito grande. Faz um laço de amizade muito grande. Ele passa a ser um dos principais da igreja de Corinto. Olha só, gente. De acusador, Paulo acolhe, traz ele observa Paulo, né? Fala assim, mas o que o Messias me ensinou a acolher os fracos e aqueles que nos injuriam. E Mas ele acolhe. ele foi assim também, né? Foi! Ele foi um acusador dos cristãos para depois ser Sim, um, sim. né? Então, provavelmente, ele foi um convertido ao cristianismo, né? É um fato que não aparece aqui na primeira epístola. Conta a história dele no Paulo Estevão, mas assim, tudo se encadeia que ele realmente foi assim uma pessoa importante ali dentro da igreja, tá? Uma história muito bacana, né, gente? Nossa, muito bom. Eu acho que essa colocação aí, irmão, né, é para relatar mesmo essa intensidade dessa amizade, né? Porque não é apenas o irmão, assim como a gente fala, na função e tudo, mas ele poderia ter colocado um título, o chefe da sinagoga, O ex-chefe da sinagoga. uma coisa assim, É. mas ele colocou Irmão. né? Engrandece essa amizade, Sim, né? sim. E aí, Maria, essa observação sua é importante porque ele já começa a dar recado do tom que ele vai dar. Porque está havendo uma dissensão. E ele já chama Sóstenes de irmão. Opa, ele já alinha todo mundo na mesma régua. Irmão. Tá? E outro detalhe importantíssimo aqui, vocês podem assinalar, é no versículo 2, quando Paulo fala a igreja de Deus que está em Corinto. Ah, eu estava pensando isso agora. É, Eu ia até perguntar se isso foi intencional dele, foi porque intencional. existia muito aquilo assim entre os judeus, o Templo de Jerusalém. Isso, Não se falava o Templo de Deus em Jerusalém, isso, foi né? totalmente Aí intencional. materializava completamente o templo. Vem Paulo e fala Isso, isso, a né? igreja de Deus em Corinto. Ele Está não em falou assim, Corinto, a quer dizer, igreja isso de é Corinto. transitório. É, A igreja de Deus pode estar em qualquer lugar. é. Ele não fala a igreja de Corinto. Ele não fala a igreja de Paulo. Ele não fala a igreja de Áquila e Prisca, de Sóstenes. Ele fala a igreja de Deus em Corinto. Não era a igreja de Corinto. Era a igreja de Deus. Olha a importância da palavra. Não era de fulano, não era de cicrano, era de Deus.
Então, isso foi intencional dele. Foi intencional. Foi intencional, porque ninguém era dono da igreja. Né? Ele vai falar lá na frente. Não importa. Importa que Deus plantou. Não importa depois se Apolo veio e regou e eu semeei. Quem plantou foi Deus. Quem Deus. Então, assim, olha como Paulo, em 2 versículos, já puxou aqui o fio da meada, a gente tentando tirar E esse. logo após ele vem falando, chamados a ser santos, como todos os que em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Isso aí. Então, o que é esse chamado a ser santo? É o caminho da purificação, gente. Não é que você, eu vou lá, vou ser santo. Paulo falou que você não. É o Se caminho da santificar, santidade. é isso, se santificar, caminhar, a tudo aquilo que a gente conseguiu entender lá dos Romanos, da carne, da sarx, do espírito, do pneuma, Da justificação. da justificação. É o caminho da santificação, gente, o caminho da justificação. O Entendeu? compromisso que eles tinham em exemplificar o comportamento que Cristo havia deixado para eles, né? Para nós todos, né? Principalmente naquela cidade. Principalmente. Tá? Aí, ó, cadê? Tá, ok, aí ele acabou aqui, graça e paz, a voz, ok. Terminamos esse primeiro bloco. Podemos ir para o versículo 4? Vamos lá, ó. Dou incessantemente graças a Deus, a vosso respeito, em vista da graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus. Pois fostes nele cumulado de todas as riquezas, todas as da palavra e todas as do conhecimento. Vou pausar aqui. Aqui, no versículo 5, o Paulo já está falando de 2 dons espirituais da igreja de Corinto. Quais são eles? Palavra e conhecimento. Pode anotar isso aí. Pode riscar aí. 2 dons, tá? A palavra e o conhecimento, tá? Esses dons é que ele está colocando. Vem de Deus, tá? Ele está dando graças a Deus, porque existem esses dons da palavra e do conhecimento na igreja. Ok? Versículo 6. Na verdade, o testemunho de Cristo tornou-se firme em vós. Olha só. A tal ponto que nenhum dom vos falte a vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando, gente, vocês são ricos de dons. Vocês são ricos de dons. E é muito interessante a gente puxar de novo Paulo e Estevão. Por quê? Porque a expressão dons espirituais, ela aparece por 2 vezes em Paulo e Estevão. A primeira vez que essa expressão dom espiritual vai aparecer em Paulo e Estevão é com o episódio do mago Bar Jesus. Se lembram do episódio do Bar Jesus? O que ele fazia? Ele vendia, ele era um mago, era uma pessoa, era um médium. Ele era um médium. Né? Ele vendia cura. Se lembra que ele foi, o Paulo Sérgio estava doente lá, e o Bar Jesus com ele lá, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Paulo chegou lá, impôs a mão, curou. Então, na verdade foi Sérgio Paulo. É o procônsul Sérgio Paulo, tá? Sérgio Paulo. Então, o que o Bar Jesus ficou assustado? Falei assim, olha, como que você consegue sobreviver sem comercializar os dons espirituais? Olha a pergunta do Bar Jesus para ele. Como você sobrevive sem comercializar os dons espirituais? Aí o Paulo respondeu o seguinte, eu sou tecelão, eu vivo da minha tecelagem. Gente, que idoneidade, que honestidade, que ponto. Né? Então, esse termo dons espirituais, Emmanuel utilizou no Paulo Estevão também. É o dai de graça. É isso aí. E ele já tinha até essa informação de Jesus. Né? Então, sim,
Esses dons espirituais aqui, a gente pode traduzir mediunidade, uma clarividência, uma clareaudiência, tá? Uma psicofonia. Vai depender muito do termo, do contexto que a gente vai utilizar aqui, vai ler. Mas o termo dons espirituais, Emmanuel utilizou também em Paulo Estevão. Tá? Então as primeiras vezes foram nesse contexto do Bar Jesus lá. Tornou-se firme em vós a tal ponto que nenhum dom vos falte, tá? Vós que esperais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele também que vos fortalecerá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. E fiel o Deus que vos chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Presta atenção aqui, gente. Olha só. O versículo 8. Ele confirma o uso do dom espiritual para o bem. Para o bem. Vocês têm que ser irrepreensíveis. Ou seja, irreprováveis. Vocês têm que procurar essa perfeição no uso dos dons. Lembra da parábola dos talentos, né? E ele se utiliza aqui a expressão no dia do Senhor Jesus Cristo, né? Que era uma expressão muito utilizada, que significava o dia do juízo final, né? O dia do acerto de contas, o dia da consciência, tá? Então, ou seja, nós vamos dar conta dos dons que recebemos. Por isso, e eu repito, como que essa carta aos Coríntios ela vai se dar tão junta com o que nós aprendemos no Espiritismo? A todo momento, gente. A todo momento. E eu tracei essa expressão dia de Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu fui lá na Revista Espírita, fevereiro de 1868. Tá? Revista Espírita, fevereiro de 1868. E existe uma frasinha lá, ó. Jesus virá sobre as nuvens para julgar os vivos e os mortos. E os espíritos, eles vão descrever essa frase. Eles falam assim, ó. Ele virá sobre as nuvens proferir suas terríveis sentenças. Isso não quer dizer, ó espíritas, que ele vem perpetualmente receber as almas dos que entram na erraticidade? Passai à minha direita, diz o pastor às suas ovelhas, vós que agistes bem, segundo as vistas do meu Pai. Passai à minha direita e subi para ele. Quanto a vós, que vos deixastes dominar pelas paixões da terra, passai à minha esquerda. Olha como que está sendo diluído esse dia do juízo, tá? O que os espíritos colocam. E aí, né, vem colocar mais. Sim, Jesus virá julgar os vivos e os mortos. Os vivos seriam os justos. Gente, julgar os vivos e os mortos, os vivos são aqueles que viveram com os seus dons. Os mortos foram aqueles que, apesar de estarem vivos, estavam mortos, porque utilizaram muito maleficamente o seu dom, denegrindo o seu potencial. É isso que os espíritos vão colocar aqui. E sabe quem que assina essa mensagem na Revista Espírita? Erasto. Ah, o Erasto. O nosso amigo Erasto. Né? Erasto é um grande colaborador da doutrina espírita, deu várias comunicações, o Evangelho segundo o Espírito está ele, e é o mesmo Erasto que se encontra aqui, que a gente vai ver aqui. E é o mesmo Erasto que vocês viram lá no vídeo do Rodrigo Silva, que ele comprou, aquilo lá, que ele fez aquela rua lá. O administrador. O administrador, é um administrador público, né? É um administrador de obras públicas. Era tesoureiro da cidade. Tá? Olha como que as coisas se encaixam, gente. Por isso que é muito bom a gente estudar as cartas com base na doutrina espírita. Principalmente trazendo Paulo Estevão aí pra gente também, né? E tem um detalhezinho também que vale a pena a gente frisar no versículo 9, quando ele fala assim: e fiel
o Deus que vos chamou à comunhão. É muito interessante quando Paulo ele coloca assim, e fiel o Deus. Eu falei assim, mas Deus não é sempre fiel? Né? O que Paulo quer colocar aqui, quando ele falou assim, vou chamar a comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo, é que tamanha fidelidade por nós, tamanha confiança por nós, que Deus ofereceu o seu Filho unigênito para a humanidade. Seu Filho mais especial para os padrões do planeta Terra, para a humanidade. Então, a tamanha fidelidade, o crédito que Deus tem conosco, ele ofereceu Jesus. Ele oferece o Cristo, seu Filho unigênito. Né? Deixa eu ver, tem um negócio escrito aqui. Tá, ok. Versículo 10 em diante. Agora, né, acabou assim o tom light. Agora o Paulo vai dar uma apertadinha no nosso calo aqui, tá? Boa introdução, agora vamos uma coisa certa. Acabou o início, todo mundo ficou feliz quando leu, todo mundo ficou... Aí agora Paulo vai... Primeiro que ele já começa o versículo 10, assim como ele chamou os Sóstenes e que a Maria falou, eu vos exorto irmãos, irmãos, ou seja, alinhou todo mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guardai a concórdia uns com os outros, de sorte que não haja divisões entre vós, sede estreitamente unidos, no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Meu Deus do céu! Parece que Paulo deu uma comunicação agora, na reunião de quinta-feira, para a gente ser unido. Passou para todo mundo, ó, passa para os grupos de estudos, viu, Márcia? Para ser unidos, todo mundo não acabar a divisão. Ô, Sidney, tem Emmanuel no 9. Ah, tem o Emmanuel? Ah, Ceifa de luz. pulei. Serve e confia. E é justamente essa frase da fidelidade. Eu pulei aqui e eu apaguei aqui também, gente. Se alguém quer falar, Jane, sobre esse Emmanuel do versículo 9, eu acabei pulando aqui. Então, mas fica o registro aí. A Verônica lembrou muito bem, tá? Eu pulei aqui. Ó. Tem tanta coisa anotada aqui na BJ que a gente vai lendo e eu vou... Às vezes passa uma aí. Mas obrigado, Verônica. Tá, o capítulo 63, 63. Do... Serve e confia. Ceifa de luz. Ceifa de luz. Isso. Que fica registrado aqui. Então, a ideia principal que ele vai trabalhar aqui é a ideia da divergência. Estavam havendo divergências dentro da comunidade de Corinto. Então, Paulo está encaminhando essa carta para poder alinhar o comportamento. Tá? E aí ele já está utilizando o termo irmãos, inclusive ele usa irmãos no versículo 10 e usa irmãos no versículo 11. Tá? Então ele está alinhando todo mundo. Ele está até suavizando a reprimenda que ele vai fazer. Tá? Então, conforme a gente está falando, ele está alinhando todo mundo no mesmo nível. Então, esse primeiro versículo, a gente já sabe como que vai ser o tom da conversa. Por quê? Estavam havendo divisões lá dentro. Quando o leitor pega essa carta aqui e vai ler para todo mundo, aquele já sentou na cadeira, já se posicionou, porque assim, senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Então ele já deu aquela introdução, né? E aí ele começa, né? Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existem rixas entre vós. Aí a gente vai ter que fazer uma observação muito grande nesse versículo 11 aqui. Né? Primeiro que a gente pode utilizar essas divisões dentro do Espiritismo. O Espiritismo não tem partido. O Espiritismo não tem divisões. Peraí, você está falando coisa errada. O Espiritismo não tem divisões.
O espiritismo não tem partido. Quem tem divisões é o movimento espírita. O movimento espírita tem divisões. E aí, quem está um pouquinho mais por dentro, tá? Nós vamos ver aí várias coisas na internet. Hoje em dia, né, tudo se pronuncia, tudo coloca. Um que conviveu, teve com o Chico uma vez, hoje se fala que é amicíssimo do Chico e dá informação que não sei o que pra lá, não sei o que. E aí confunde todo o povo, né? E fazendo a propaganda do seminário, né, Márcia, que vai acontecer no sábado agora, a partir das 15 horas, é 15 horas? 15 horas, né, com o Klaus e com o Alexander, que é a Casa Espírita sem o Espiritismo. É uma boa oportunidade exatamente para a gente estudar aqui também o que Paulo está falando. Como que está aí fora? E o que nós estamos fazendo do manancial que o Espiritismo nos fornece? Eu estou criando divisões? Eu estou criando partidos? Né? Essa é a moral espírita. A moral do Espiritismo é a moral do Cristo, gente. Cristo não criou nenhuma divisão. Não. Oi? O que foi, Verônica? Isso mesmo, ele não criou nenhuma Não divisão. criou uma divisão. Então é o que a gente se afasta dele na hora que a gente faz isso. Né? E aí a gente esquece, a gente bate no peito para dizer que ele é nosso modelo e guia, mas na hora que a gente tem que agir como ele, aí às vezes não agimos. Então eu tiro pessoas, falo, não aceito. Né? Tanto é que Jesus foi na Samaria, os apóstolos não queriam ir, queriam dar a volta. Eu falei assim, poxa, a gente não pode dar a volta aqui. Nós vamos por esse caminho. E vocês três vão entrar na cidade e vão ver lá. O que a gente... Nós três? Vão lá, Pedro, João e Tiago, entra na cidade lá para poder ver. Foi em Decápolis, atendeu uma mulher Ciro-Fenícia. Que divisão que E nesse caso da mulher Ciro-Fenícia, os discípulos queriam que mandasse ela embora. Sim, Botando eles gritando atrás. Sim. Viram que ela era gentia. E Então Jesus testa a fé da mulher. Isso aí. Jesus testa a fé da mulher. Falou assim, não, eu vim só para os filhos de Israel. Né? E ela retruca Jesus, porque Jesus testa a fé dela. E ele faz isso para mostrar para os discípulos que ela era provavelmente uma pessoa de muita capacidade e de fé, de doutrina, quer dizer, doutrina não, de capacidade mesmo, de fé, para poder se equiparar àqueles que eles achavam merecedores. Sim, do olhar dele, da cura. Ele mostra para eles. Olha como é que ela é. Ela é... E o exemplo, Maria, não vem dos judeus. Sim. Não vem dos judeus. Entendeu? Vem dos gentios. E aí eu fico pensando, nessa colocação que a gente está fazendo, pensando aqui no espiritismo. A doutrina espírita, ela não tem divisão, não. É aquilo, a doutrina é ali. É só pegar os livros de Kardec e você vai, não tem o que discutir, é seguir. Mas aí, quando vem a nossa atuação, aí a gente quer ir para o outro lado. Sim, a gente interpreta de maneira diferente. Não quer ter humildade para saber que o pito que a gente levou foi correto, que a gente não estava agindo certo, que a gente estava sendo infantil, ou ingênuo, uma porção de coisas. Tem que, né, ter essa humildade. Parece que Paulo aqui, ele está mostrando a questão da humildade e do orgulho. Né? Sim, tocando vai ficar muito neles, evidente isso. A humildade e o orgulho que está fazendo todas essas divisões. Inclusive, Jesus atende a viúva de Naim também, tá? Ah, sim. Naim, é de um local, tá? A Verônica essa semana perguntou um negócio de Naim aí. Ela achou que ia me falar uma novidade. Eu falei assim, isso aí eu sei. A novidade foi para mim, tá sendo ótimo. A gente vai aprendendo. Então, gente, utilizando esse conteúdo espiritual para o nosso movimento que nós estamos passando agora e trazendo para reflexão o quanto nós estamos sendo partidários, o quanto nós estamos proclamando divisões. Aliás, eu pensando aqui, né?
se é que eu pensei ou foi intuição. O Espiritismo tem divisões. Tem 5 livros dividindo o Espiritismo. É a única divisão que eles têm. Né? São 5 livros lá, são as divisões ali. Pronto. Né? E o pior é que Kardec não escreveu só esses 5, não. Tem A gente tem que ver isso aí. Tem mais. Tem mais do que 5. A 7, 8, né? O balizar tá ali, né? Nos seus 12 anos de discipulado. Mas se quiser levantar uma bandeira para dizer que tem mais de 5, aí vai encontrar. Entendeu? Então é que começa. Aí começa a divisão. Tá. Então, assim, imagine aquela igreja de Corinto. Gente, quantas pessoas você acham que devia ter numa igreja de Corinto ali? Não sei, assim, tentando imaginar aqui. A população da época em Corinto era de 500 mil habitantes. Mas eu não sei, eu estou chutando aqui. Será que no máximo 100 pessoas estar ali? Não sei. Mas eu acho que para uma coisa nascente, porque tudo quando começa com poucos. Sim. E depois vai crescendo. Então, nesse momento da igreja nascente, deveriam ser poucas pessoas, sim. Então... Depende, tem coisas que começam com muitos. Depois cai. Aliás, tem uma frasezinha, eu não me recordo o espírito aqui, não sei se é João de Deus, psicografado por Divaldo Franco, que ele fala assim: o pouco sem Deus é muito, mas o muito sem Deus é pouco. Gravei essa frasezinha, achei o máximo, né? O pouco com Deus é muito, mas o muito sem Deus é muito pouco, é nada. E tem uma outra mensagem, a gente trabalhando muito, pesquisando essa questão das divisões, tem uma mensagem no livro Sinal Verde, de André Luiz, a mensagem 43, chamada Divergências. Sinal Verde, mensagem 43, chamada Divergências. Gente, que mensagem fabulosa de André Luiz. Eu coloquei só uns trechinhos aqui, não vou falar a mensagem toda, tá? Mas André Luiz coloca alguns pontos aqui, ó. Lembre-se de que as outras pessoas são diferentes e por isso mesmo guardam maneiras próprias de agir. E ele dá algumas dicas. Esclarecer a base de entendimento fraterno. Sim. Polemizar, não. Você pode claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Gente, é uma sistemática que André Luiz coloca, muito bonita. E no final, ele coloca assim: se alguém diz que a pedra é madeira, é justo lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. Ou seja, aí tem que agir. Aí você tem que agir. Aí você tem que colocar energia. Se está ferindo o outro, aí você tem que agir. Né? Então, assim, o essencial é para a gente focar nele. Isso. E deixar os acidentais para... Deixa amadurecer, deixa crescer. Né? Eu vou introduzir o que Kardec fala, né? Discutiremos, mas não disputaremos. É isso aí. Foi o que o próprio Allan Kardec fez na doutrina toda. Né? Ouviu os seus pormenores, os seus acusadores, aqueceu, ok, mas soube se posicionar, soube se colocar, sem ofender. Muito disso na Revista Espírita, Sim. Onde ele colocava, né, os seus contraditores. Sim. E com muita elegância. Isso. Ele publicava. Ele aceitava aquilo ali. Isso aí. Ele não escondia. Mas também não se rebaixava e não atacava da mesma forma que era atacado. Isso aí. A postura dele de lidar com isso era muito superior, muito bacana. Eu li aqui o versículo 11, mas eu vou deixar ele para interpretar na próxima quarta-feira. Por quê? Tem uma coisa aqui implícita, muito grande no versículo 11, e que não vai dar tempo para falar tudo aqui, que é um sistema patronal que existia em Corinto e que Paulo agora está colocando aqui. Por isso que é importante eu falar desse sistema patronal, porque Cloé tentou usar Paulo. Cloé tentou ganhar
Porque foi fazer fofoca lá, então assim, quando uma pessoa faz fofoca para você, você logicamente vai assim, eu devo alguma coisa para ela, agora tem que passar uma informação para ela. E Paulo é contra isso. Isso é um sistema que funcionava em Roma, que era o sistema patronal de informações, vulgo fofoca, tá? Mas eu vou deixar para poder declinar isso aqui na semana que vem. Então a gente Você tem que explicar bem pra gente, que a gente não conhece isso. Fomos os autores disso lá atrás. A gente não batizou, não deu nome para criança. Nós fizemos isso lá atrás. Se Tá, for gente? virar, nem só lá atrás, não, hein? Tá vendo? Eu parei aqui só para dar uma informação para vocês. Essa semana eu entrei em contato com a nossa irmã Ila e a convidei para fazer um outro estudo diferente no nosso grupo. Conforme ela fez ano passado, abrindo o grupo, ela não tinha as datas que a gente tinha acertado, mas ela nos comprometeu a estar com a gente no dia 3 de julho, que é quarta-feira, às 19 horas. Tá? Então vocês marquem na sua agenda aí, por favor, irmã Ila vai fazer um estudo sobre a Carta aos Coríntios no dia 3 de julho, às 19 horas. Tá? Daqui a pouco, tá, gente? Menos de um mês aí. Tá? Então, assim, se vocês tiverem perguntas sobre a Carta aos Coríntios, ou até sobre o que a gente já estudou em Romanos, pode mandar para mim, não tem problema não. Eu fiz algumas perguntas, alguns companheiros vão se comprometeram a fazer perguntas, tá? Porque a irmã Ila gosta de responder perguntas. Então eu já bolei algumas aqui dentro daquilo que a gente já estudou. Ela vai fazer um estudo sobre a Carta aos Coríntios e a importância dela no movimento cristão. Tá? Esse é o tema do estudo. A importância da Carta aos Coríntios no movimento cristão. Então ela vai trazer o posicionamento, ela vai trazer aquilo que nós temos que focar aqui na Carta aos Coríntios. E depois a gente vai passar pelas perguntas. Então, tem uma pergunta, você pode me mandar no particular. Se quiser, pode mandar pelo Zap no grupo. Pode mandar no particular no Zap também, não tem problema. Tá? Fiquei com uma dúvida do que Paulo fez, não sei o quê. Pode me mandar que a gente faz um apanhado aqui e depois eu envio para ela. Tá? Então, a irmã Ila vai estar conosco no dia 3 de julho, fazendo um estudo diferente aqui para nós. Ok? Tranquilo hoje, né, gente? Não é igual os romanos, que as carinhas ficavam todas desapontadas, né? Então eu falei, os Coríntios Na verdade, gente, essa carta aos Coríntios vai mexer muito com a gente aqui dentro. Ele vai dar uma mexida muito boa aí. Mais que deu com a carta aos Romanos, tá? Ok? Tranquilo? Então, vamos fazer a nossa prece final. Agradecendo a esse Deus de infinito amor e misericórdia para com os seus filhos aqui neste planeta Terra, com o nosso governador espiritual, conforme Paulo disse. Você foi tão fiel que nos deu o seu Filho bem amado. E aqui estamos nesse regar de existências, tentando procurar Jesus, às vezes nas coisas materiais, nas deturpações que fizemos ao longo do nosso passado. E aqui, sobre os olhos e a luz da doutrina espírita, estamos cada vez mais vivificando o seu Evangelho, tornando vivo, mesmo que a passos muito lento, mas não importa, há um passo para frente. Obrigado a essa espiritualidade amiga que nos acompanhou durante o estudo. Obrigado a FEAC por nos conceder esse momento e nos proteger com a proteção de Mateus e toda a equipe espiritual que nos assiste em todos os momentos. Que possamos cada vez mais orarmos uns pelos outros, aquecermos mais, aconchegarmos mais e passar a ver as cartas de Paulo como realmente uma carta escrita para nós, para mim, para cada um. Obrigado, Jesus.
Obrigado, espiritualidade amiga, e envolva todos aqueles que estão nesse momento nos hospitais, em sofrimento, passando por expiações. Que o seu anjo, esse guia da caridade, possa envolvê-los em energias, envolvendo especialmente todos aqueles que passam por pensamentos de autodestruição. Obrigado mais uma vez pelo conteúdo e obrigado mais uma vez a Paulo de Tarso por tudo que nos deixou. Obrigado e assim seja. Assim seja. Muito